Sejam muito bem-vindos ao Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. É muito importante que compartilhem nossas reuniões com seus amigos e familiares. E não esqueçam de dar o like, pois assim o YouTube disponibilizará, por um período maior, o acesso às nossas reuniões virtuais. Ao darmos início à nossa reunião, esclarecemos que nossos estudos são normalmente baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, estudaremos o Evangelho, capítulo 5, itens 18 e 19, Bem e Mal Sofrer, o Mal e o Remédio. Acompanharemos as reflexões de nossa irmã no Ideal Espírita, Graça Pereira, integrante do Lar de Teresa. Graça, suas saudações iniciais. Saudação a todos, sejam todos bem-vindos para refletirmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós alento e bálsamo, esperança e fé. Jesus nos abençoe nessa hora. Vamos agora à nossa leitura inicial. O título é Se Tens Fé. Em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Desse modo, não te restrinjas à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra, a cada um com obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Transitarás no mundo sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante. E mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Se tens fé, não registrará os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando, na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente, qual se a oração, sem as boas obras, te outorgasse direitos e privilégios inadmissíveis na justiça de Deus. Mas sim, caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Se tens fé, sustentarás, sobretudo, o esforço diário do próprio burilamento, através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. É um texto do Espírito Emmanuel, está no livro Espírito da Verdade, no capítulo 29, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos agora à nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, mentores espirituais da nossa casa, agradecemos por mais esta oportunidade de estudos dos teus ensinamentos, Mestre, através da doutrina espírita. Pedimos que envolva todos nós, encarnados, desencarnados, em muitas bênçãos e que estejamos atentos a tudo que vamos ouvir. E assim, mestre querido, pedimos a sua permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Graça Pereira abordará o tema Bem e Mal Sofrer e o Mal e o Remédio. Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo.
com as nossas melhores vibrações. Graça, a palavra é sua. Obrigada, Wanda. Vamos, então, às nossas reflexões sobre os itens já trazidos pela Wanda, os itens 18 e 19 do capítulo 5º. O capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, até, a gente repete mais uma vez, é o maior capítulo. Não por acaso, porque as aflições são muitas num planeta de provas e expiações. E nós já estamos nos itens 18 e 19. Foi tratado por Kardec a questão da justiça das aflições e das causas atuais e anteriores das nossas aflições, e nós já sabemos que nada nos acontece por acaso. E foram tratados vários temas referentes às aflições que passamos na nossa existência, e chegamos aqui às instruções dos espíritos, e são dois espíritos muito importantes na codificação, que é Lacordaire e Santo Agostinho. Santo Agostinho, conhecemos, é aquele santo da igreja, e que participou da codificação. Ele, ali na Sociedade de Paris, fundada e dirigida por Kardec, ele participava e dava orientações. E trouxe essas orientações, então, para a codificação. Então, ele está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho. E outro é o Lacordaire. O Lacordaire, ele foi um religioso, foi político, jornalista, e viveu de 1802, quando nasceu, a 1861. Foi um teólogo, um educador, foi deputado, e ele é considerado o precursor do catolicismo moderno. Ele era dominicano ele começou a refundar, na verdade, a ordem, porque a ordem havia sido extinta em 1790, por causa da Revolução Francesa. A Revolução Francesa fechou todos os conventos e mosteiros e muitas vezes matou os religiosos. E então, Lacordaire, já no século XIX, ele vai refundar a ordem dos dominicanos. Então, ele é um dominicano, ele vai fundar vários mosteiros ali. E ele foi um grande conferencista, né? Na época eu chamava conferencista. Ele falava, ele fazia sermões que eram famosos e as pessoas se lotavam a Notre-Dame de Paris para ouvi-lo. Então, esse é o Lacordaire que nos traz a primeira instrução, que é o bem e mal sofrer. Então, ele vai dizer que, quando Jesus diz bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, ele não se refere a todos os aflitos, a todos que sofrem, porque vai depender de como é enfrentado esse sofrimento, essa aflição. Por isso, o título da comunicação, que Kardec colocou como instrução, é bem e mal sofrer. Então, vai depender de como sofremos. Como sofremos? Nós sofremos com resignação, entendendo a causa, a justiça daquela aflição e buscando vencê-lo, que é isso que temos de fazer. Ou nos revoltamos, que seria o mal sofrer. Então, Lacordaire continua, né? Que é exatamente isso. Ele não está se referindo a todos que sofrem, ele está se referindo àqueles que sofrem bem, né? Mas ele lamenta, porque na Terra poucos são os espíritos encarnados que sofrem bem. A grande maioria, talvez, né, é de pessoas revoltadas com o sofrimento.
Tanto que nós, às vezes, né, ouvimos muito ou repetimos: eu não mereço isso, por que isso está acontecendo comigo? E às vezes a gente ainda pergunta por que que não acontece com o outro, né? Porque o outro faz maldade, faz isso, faz aquilo e não sofre, e nós sofremos. Então, né, o Lacordaire vem, na verdade, vem esclarecer esse ponto dos bem-aventurados aflitos, porque não são todos que sofrem. E aí ele revela, né? O desânimo é uma falta. Deus vos recusa a consolação desde que vos falte coragem. E aí, qual é o recurso que nós devemos recorrer nos momentos das nossas aflições? Lacordaire, então, nos lembra da necessidade da prece. A prece é um apoio para a alma. Olha a mensagem de Emmanuel, se tens fé. Mas Emmanuel nos falou, né, da necessidade da nossa ação. O que Tiago, em sua carta, diz, a fé ativa. A fé sem obras, ela é morta. É a fé viva, a fé ativa, a fé que se movimenta. Então, ele diz, a prece é um apoio para a alma, mas não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Jesus nos lembrou isso. Nós recebemos o fardo que podemos carregar. E os espíritos nos esclarecem a respeito disso. André Luiz, ele nos fala que nós fomos preparados no plano espiritual, nós temos os recursos para enfrentar as situações. As soluções estão dentro de nós. Nós temos esses recursos. Nós temos o fardo é sempre adequado àquele que o recebe. E aí ele nos lembra, o fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa será a resignação e a coragem. Então, o que nós precisamos? De resignação e de coragem para vencer aquele momento, que como nós já sabemos e conhecemos, Maria dizia isso, repetia uma frase a todos que a buscavam lá na casinha de Éfeso. Tudo passa, meu filho, tudo passa. Então, é exatamente isso. E nós que já passamos por aflições na vida, porque não existe quem não tenha passado, nós sabemos disso, que todas as nossas aflições passaram. E essa que nós possamos estar vivendo vai passar também. Então, ele lembra que quanto mais, né, for penosa essa aflição e maior a nossa resignação, opulenta, olha o adjetivo que ele usa, mais opulenta será a recompensa. Cumpre, porém, merecê-la, merecer a recompensa. Para merecê-la, é que a vida se apresenta cheia de tribulações. E vamos parar um pouquinho. Quando foi que nós crescemos? Que nós hoje reconhecemos que nós demos um salto na nossa evolução, porque nós estamos aqui para evoluir. Esse é o objetivo da nossa existência. Para caminhar para Deus, como nos lembra Santo Agostinho, outra mensagem do Evangelho. Quando é que aconteceu, quando foi que aconteceu que nós sentimos que ali nós subimos um degrauzinho? Foi no momento em que estávamos bem tranquilos, sem nada para fazer? Foi? Não. Foi no momento da aflição que nós tivemos que entender a situação, refletir sobre ela e superá-la. E foi assim que nós desenvolvemos também a nossa inteligência. Nós crescemos na nossa evolução espiritual e a nossa inteligência foi também
acrescida. E ele continua, né? Ele dá o exemplo do militar que se alegra quando ele vai para a batalha. Alegrai-vos, então, quando Deus vos enviar para a luta. Quando nós passamos por aflições, nós devemos agradecer. Os espíritos sempre nos dizem isso. E eu sempre lembro do Lísias, aquele acompanhante do André Luiz, quando ele chegou ao nosso lar. Ele foi designado para acompanhar o André Luiz. Então, ele estava ali, ele foi para a casa, inclusive, da mãe do Lísias, o André Luiz. E então, o Lísias, certa vez, falou para o André Luiz: André, nós estamos a cada encarnação lavando o nosso fato. O que é isso? O nosso fato é o nosso corpo espiritual. Nós todos vamos ter que adquirir aquela túnica nupcial para entrar no banquete para o qual estamos sendo convidados por Jesus e por Deus. Para participar desse banquete, nós vamos ter que adquirir essa túnica nupcial, que é o fardo, o fato que nós temos de lavar a cada encarnação. A cada encarnação, nós trazemos as nossas marcas de outras existências e que nos cabe, pela programação que fizemos, já sabemos disso, nos cabe tirar aquelas nódoas, lavar o fato. E aí a gente pode, né, lembrar, é muito sabão em pó, né? Tá? Mas não é sabão da terra. É outro movimento, é o movimento de burilação do nosso espírito, do burilamento do nosso espírito. Nós precisamos retirar de nós as nódoas que ainda temos. Por isso passamos pelas aflições. As aflições são o momento em que nós filtramos pelo corpo as imperfeições morais que trazemos. E então, por isso que Lacordaire diz: alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, porque ele tinha falado antes do militar, mas nos fragores da vida. Então, ele nos lembra que nas lutas da vida, nós precisamos muito mais coragem do que num combate. Às vezes, aquele que vai para a guerra, ele tem coragem naquele momento, mas diante das dificuldades da vida, nem sempre. Ele pode sucumbir. Então, Lacordaire nos convida a ter aquela coragem, né, que nós precisamos para vencer as batalhas que a vida nos oferta. Vai nos apresentando, né? Então, diz ele, quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando vos houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Mas é assim mesmo, né? Quando nós vencemos as dificuldades que trazemos, as nossas limitações, os nossos medos, nós passamos por aquilo com dificuldade, sim, tivemos que vencer a nós mesmos, mas vencemos. E aí é isso aí, fui o mais forte. Tanto que existe um pensamento, né? Que o mais corajoso não é aquele que vence os outros, é aquele que vence a si mesmo. Vence a si mesmo, vence a cólera, vence o desespero, a desesperança, a impaciência, e vamos assim a caminho
daquilo que Emmanuel disse ao Chico, e o Chico repetia: estou tentando ser a cada dia o ser que Deus espera que eu seja um dia. Ele sabe que nós seremos, por isso ele nos aguarda. E Lacordaire, então, encerra a sua instrução traduzindo para nós o que seria esse bem-aventurados aflitos de Jesus. Bem-aventurados aflitos, então, pode traduzir-se assim: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor, do trabalho, virá o repouso. Lacordaire, Havre, em 1863. Então, o que Lacordaire nos lembra? Bem-aventurados seremos se tivermos provado a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa perseverança e a nossa submissão à vontade de Deus. O que é essa submissão à vontade de Deus? É a aceitação da aflição, sem revolta, com resignação, entendendo que aquele momento, aquela aflição é um degrauzinho a subir na nossa evolução. E a seguir, temos o item 19, que é a instrução de Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu e morreu na Argélia, né? O que seria hoje o estado da Argélia. Ele se tornou um bispo de Hipona, um religioso. E ele é um dos espíritos que vem trazer a codificação. E o título que ele dá é Mal e o Remédio. Qual é o remédio para o mal? Qual será o remédio para o mal? Lacordaire nos lembrou da importância da fé. E Santo Agostinho começa a mensagem trazendo uma pergunta para nós. Será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Olha, tem muita gente que pensa que é, né? Que veio para a Terra para só passear, né? Só com passaporte de viagem. Não, nós viemos com carteira de trabalho. O passaporte a gente tem e viaja de vez em quando, né? Mas nós viemos com carteira de trabalho, trabalho intenso. E então, por isso que ele pergunta: será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não, e aí, é outra pergunta. Já não ressoa mais nos vossos ouvidos a voz do profeta? De que profeta ele está falando? De Jesus, nosso mestre, nosso pastor. Não proclamou ele, e ele faz outra pergunta. Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascesse nesse vale das dores? Porque aqui passaremos por aflições. Como disse Jesus, no mundo não vos turbe o vosso coração. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E então, ele vai responder as questões que ele coloca. Esperai, pois, todos que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentá-las. Então, ele está nos lembrando que, como dizia Jesus, a cada dia basta a sua aflição, para que nós, por isso Jesus disse, não vos inquieteis, mas quando ela chegar, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, nós somos espíritos imperfeitos, nós viemos de outras existências, nós trazemos em nós erros do passado que precisamos ressarcir diante da lei de Deus.
Então, as aflições vão nos chegar, mas são oportunidades, são desafios, e que devemos ver como lições. A cada aflição, perguntemos: o que eu preciso aprender? O que Deus quer que eu aprenda nesta hora? E por isso ele diz: bendizei ao Senhor por ter querido experimentar. Ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor? Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude os vossos dias? Interessante, né? Porque assim acontece. Nos momentos de felicidade, nos momentos de alegria em nossa vida, nós temos lembrado de agradecer a Deus? Quantas vezes isso de agradecer a Deus não é lembrado pelos homens? Nos momentos de ventura, os homens em geral esquecem, mas nos momentos de aflição, até os ateus muitas vezes chamam por Deus. Até eles descobrem muitas vezes que Deus está neles, que são filhos de Deus e pedem socorro. Então, nos momentos da aflição, nós não nos esquecemos dele. Recorremos a ele, com todo, muitas vezes, o desespero daquela hora. E nos momentos de alegria? Dar-se-á, continua Santo Agostinho, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tem adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Quer dizer, Deus, quantas vezes, né, nós não ouvimos isso? Deus, não acredito em Deus, senão ele não permitiria que eu estivesse passando por esse momento. Mas nós que temos a revelação da doutrina espírita, que conhecemos o que os espíritos nos trazem, nós sabemos que nada é por acaso. Nós já conhecemos a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, que não cai um fio do cabelo que Deus não tenha permitido. Então, nós sabemos que tudo que nos acontece não errou a porta, é conosco mesmo. Não errou o endereço, é conosco. Então, nessa hora, possamos, como diz Maria Dolores, agradecer quando Deus nos diz não, porque nós não viemos à Terra, nessa existência ou nas próximas, simplesmente para o riso. Teremos também, e já passamos por isso, aflições. E aí, ele nos convida a imitai aquele que vos foi dado por exemplo. Quem foi nos dado por exemplo? Jesus. Está lá na 625, o Livro dos Espíritos. Quem é o modelo e guia que devemos seguir? Jesus. A resposta é só isso, só essa. Só uma palavrinha, de 5 letras. Jesus. E aí ele diz, né? Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo, houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? E nós vamos vendo, né, na mensagem de Santo Agostinho,
que ele usa muitas perguntas, não é? Por que será? A codificação, o livro base e o princípio, né, de toda a codificação é o Livro dos Espíritos, que tem um método, perguntas e respostas. É o método conhecido como maiêutica, que vem de Sócrates, que fazia isso também. Jogava uma pergunta para o seu interlocutor, e qual o objetivo disso? Ela levar o interlocutor à reflexão. Esse é o objetivo de Santo Agostinho. Por que ele nos joga perguntas? Para que nós possamos mergulhar em nós mesmos, refletir sobre elas e responder para nós mesmos, para que possamos sair daquele momento de dificuldade. Então, vamos repetir essa pergunta que é importante. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Que hoje a sociedade, dominada por filosofias materialistas, pelo materialismo, cujos efeitos nós já estamos vendo e vivenciando. Uma sociedade hedonista que só pensa no prazer, no riso, e despreparada para as aflições. Por isso os espíritos vieram, para nos esclarecer. E nós temos que agradecer sempre por Kardec, por essa doutrina, pelos espíritos e médiuns que participaram de todo esse trabalho, para que hoje nós pudéssemos ter a tranquilidade em nossas almas para vencer as nossas aflições. Como disse Jesus, no mundo teremos sempre. Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além do túmulo, que é isso que os espíritos nos ajudam a vencer. Buscai para consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara e procurai a causa no passado. Então, muitas vezes, pensamos mesmo, né? Já estudamos as causas atuais e as causas anteriores. Ficamos pensando, mas o que eu fiz para chegar a esta aflição, a esta dificuldade? E muitas vezes a causa não está no hoje, na nossa existência, mas nas existências anteriores. Nós devemos nos entristecer? Não. Santo Agostinho esclarece. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra, como desencarnados, quando pairáveis no espaço, olhem a Santo Agostinho confirmando que os Espíritos já nos revelaram. Está lá no Livro dos Espíritos. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, nós vivemos outras existências, morremos do corpo, vivemos no plano espiritual. Lá, diz ele, né? Pairáveis no espaço. Quer dizer, nós estávamos esperando o tempo para podermos encarnar de novo. Éramos espíritos errantes, estávamos na erraticidade. O que ele diz? Escolhestes as vossas provas. Por isso não é o acaso. Está dentro da lei de causa e efeito, mas também escolhestes as vossas provas. Nós já aceitamos antes, julgando-vos bastante fortes para suportar. Escolhemos porque exatamente isso. Nós dizemos, não, eu vou conseguir carregar o fardo. E alguns espíritos, nossos irmãos, passam por dificuldades que, quando nós testemunhamos, ficamos pensando, e nós? Como passaríamos? E eles são exemplo
exemplos para nós de submissão à vontade do Pai, de coragem, de superação, dando-nos o exemplo. Quantos anônimos, quantos nos chegam pelos meios de comunicação, quando o repórter coloca lá o microfone perguntando como é que a pessoa vai superar aquilo. A Raquel de Queiroz, uma escritora brasileira, diz que nós devíamos perdoar esses repórteres porque lhes faltava vida. Porque quando nós já vivenciamos a experiência, nós não vamos fazer isso com ninguém. Mas as pessoas respondem: eu vou superar. Deus vai me ajudar. Olha a fé presente, né? Então, o que Santo Agostinho nos pergunta? Mais uma vez, olha a pergunta. Se nós escolhemos as provas, as aceitamos com coragem, porque nós tínhamos certeza que íamos suportá-las, íamos vencê-las. Então, ele pergunta, por que murmurar agora? Vós que... E aí ele vai nos relacionar algumas provas. Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar a luta com a tentação da riqueza, porque a riqueza nos traz muita tentação, e vencê-la. Vós que pedistes para lutar no corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias, como mais forte fosse a prova, que triunfarias, embora devesse o vosso corpo, ao morrer, se desprenderia, sofrendo, se desprenderia uma alma rutilante. Que remédio, então, prescrever? Só um é infalível. Não é o título da instrução, o mal e o remédio? Só há um remédio infalível: a fé, o apelo ao céu, que é o tema da mensagem lida. Se tens fé, é a fé. E é o remédio também que Lacordaire receitou, a fé. A fé, lembra Lacordaire dizendo? A fé viva, de que falava Tiago. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, através, né, da fé, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Pela fé, nós recorreremos à oração, nos submeteremos a Deus, e pela oração nós receberemos a inspiração e encontraremos a resposta, a solução, que não é de imediato. Nós já sabemos disso, mas que caminha para nos pacificar. E aí, então, ele reforça: a fé é o remédio seguro do sofrimento, o mal e o remédio. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Quando nós oramos, nós sentimos diferença? Pacificamos nossa mente, nosso coração? Ficamos ali, podemos colocar uma música, podemos recorrer ao Evangelho, como estamos aqui agora, podemos recorrer a uma prece, a mentalizar Jesus, a uma mensagem. E aí, aos poucos, vamos nos pacificando. O nosso coração se pacifica, se ele estava acelerado, ele vai voltando ao normal. Mostra sempre a fé os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Porque aquela nuvem escura que nos envolvia numa atmosfera psíquica de tristeza, de angústia,
Com a oração, nós nos conectamos a Deus, aos nossos espíritos benfeitores, ao nosso anjo guardião, e aquela atmosfera psíquica vai se desfazendo, aquela nuvem escura se desfaz. E aí ele diz, né? Não nos pergunteis qual o remédio para curar úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Então, especificamente, eu perguntei aos espíritos, aos amigos, como é que faz para aquela hora. Não. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia, ele logo sente as angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo, aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará então sob a sua égide, a égide de Jesus, e não mais sofrerá. Não é porque a aflição já foi embora, não. A dificuldade se resolveu. O problema que nós tínhamos se resolveu. Não. Nós não mais sofreremos porque nós entendemos que tudo vai passar, tudo passa. Aquilo vai passar e vai se resolver. Eu vou ter que me movimentar, pensar o que eu preciso fazer, mas vou começar a me movimentar, a agir para vencer. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, do ponto de vista material, ele está ali, em agonia, que para nós que assistimos é muito sofrido. Mas olha o que ele diz: o espírito planará nas regiões celestes, o corpo está ali, ainda em agonia, mas o espírito já está planando nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos, felizes, os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus os cumulará das bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Eu lembrei de vários exemplos que nós temos que demonstram o que Lacordaire e Santo Agostinho nos falam, trazendo-nos esperança e nos convidando a fortalecer a nossa fé. Não esquecendo, a nossa fé nos leva à oração, que é o recurso que nós temos para acalmar as nossas almas, balsamizar as nossas dores. Mas dentre os que relatam as suas dores e depois como foi no plano espiritual, pelo relato, por exemplo, do Divaldo e do Chico Xavier, eu lembrei de Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, que teve várias existências, podemos dizer, comprometedoras, como Alarico I, depois Alarico, ele veio como seu neto, Alarico de novo, como o cardeal Richelieu, e ele relata outras existências que estariam lá ocultas, mas aquilo que ele tinha em busca do poder é maior, e lá vai ele em busca do poder e acaba no poder, e falindo de novo. E aí ele tem várias encarnações, passando pela lepra, e a última no Brasil, no século passado. E ele se torna espírita,
Aos 40 anos, a lepra se apresenta e ele é isolado, porque naquela época não havia cura e eles eram recolhidos a sanatórios. E a lepra ia mutilando os corpos, ia abrindo chagas. E quando Jesus Gonçalves desencarna, ele se apresenta ao Chico Xavier. E, em outra oportunidade, ao Divaldo Franco. E ele diz: eu sou Jesus Gonçalves. E eles relatam que, no lugar das chagas, das mutilações, estava ali iluminado, uma luz intensa naqueles, né, nos locais das chagas e da mutilação. Foi um espírito que nos deu o exemplo de como enfrentar as dores. Que nós possamos seguir o exemplo. E que essas instruções, que o Evangelho de Jesus seja o bálsamo das nossas almas e seja o roteiro para as nossas vidas. E Jesus, o nosso guia e modelo. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a nossa irmã no Ideal Espírita, Graça Pereira, por sua exposição tão consistente e esclarecedora. E agradecemos também a todos que nos honraram com sua atenção. Relembrando, você gostou? Então deixe o seu like e compartilhe. E renovamos o convite para que estejam conosco novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando estudaremos o Livro dos Espíritos. Vamos agora à nossa prece de encerramento. E com essa prece final, nós vamos encerrar a nossa reunião, desejando a todos muita paz. Querido Mestre Jesus, médico de nossas almas, mentores espirituais de nossa casa, agradecemos mais uma vez pela oportunidade do estudo e das reflexões do dia de hoje. Reflexões essas que tanto nos esclarecem e consolam. Obrigada, Senhor, e obrigada a todos os espíritos que estiveram presentes nessa reunião, nos dando apoio e consolo. E assim, mestre querido, gratos por tudo, pedimos a sua permissão para encerrarmos os estudos desta noite, dando graças a Deus.